Eu vou pedir para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo. Nós vamos ler e estudar aqui nessa manhã, a partir do verso 35. Evangelho segundo Marcos, no primeiro capítulo. Nós vamos ver a partir do verso de número 35. Nós temos visto todo o Evangelho de Marcos, lembrando que o Evangelho é um estilo literário novo, para aquela época, obviamente, visto que você tinha cartas, você tinha livros históricos, você tinha várias formas de se comunicar. Só que Marcos, ele escreve um evangelho, ele escreve para a comunidade em que ele está inserido, falando a respeito do que Jesus ensinou. E o escritor, Marcos, ele vai falar sobre Jesus como Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem, e esse reinado que é instaurado na terra através da pessoa de Jesus. Uma nova vida agora é apresentada. E hoje o tema vai ser sobre a cura, Desde o primeiro capítulo, no versículo 35, até o capítulo 2, verso de número 28, nós vamos ter alguns relatos que fazem parte de um contexto maior. Nós vamos ver aqui hoje nessa manhã, pelo menos iniciar, porque nesses discursos que Jesus tem, a gente vai ver 2 deles na semana que vem, porque o propósito nosso aqui nessa aula de escola dominical é ficarmos mais focados no tema da cura, e na semana que vem a gente vai ver o tema do descanso. Mas aqui Jesus vai entrar em alguns diálogos importantes para que nós entendamos qual o propósito de Deus na vida e no coração humano. Então eu quero ler, a partir do verso de número 35, primeiramente eu vou ler até o final do capítulo 1, depois a gente lê os demais versos do capítulo 2, tá bom? Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, a partir do verso 35, diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desaparecera a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus estar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém até aí. Uma das primeiras coisas que nós vemos nesse texto que acabamos de ler, é Jesus se dedicando à oração. Jesus, de acordo com aquilo que Marcos apresenta da vida e do ministério dele, mostra a sua dedicação à comunhão com o Pai. Jesus, ele se levantou, saiu, procurou um lugar deserto, um lugar sossegado, e ali ele começa a orar. Jesus estava sempre procurando momentos no seu dia a dia, na sua agenda, para buscar o Pai em oração. Nós vimos nos versículos anteriores, Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e vencendo a tentação. Esta dedicação de Jesus a uma espiritualidade, a uma vida de comunhão com o Pai, vai ser sempre apontada pelo evangelista Marcos, mostrando a importância dessa vida de comunhão com Deus. Jesus estava sempre dedicando-se à oração. Ele sai do meio da multidão, ele sai de perto dos discípulos e vai orar num local deserto e buscar a comunhão com Deus. Esse texto, ele quer mostrar para nós como se fosse uma contraposição daquilo que Jesus apresenta como algo extremamente importante para a vida pessoal,
e espiritual, e aquilo que os discípulos e às vezes até mesmo a multidão considerava importante. Porque quando Jesus se retira para orar num lugar secreto, num lugar deserto, onde não houvesse barulho, onde não houvesse incômodo, onde ele não fosse interrompido, mesmo assim ele é interrompido. Simão o procura. Simão procura, e quando o encontra, ele diz para Jesus que todos estavam o procurando. Olha, todos te buscam, né? Senhor, está todo mundo querendo ouvir o que o Senhor tem para dizer, está todo mundo querendo ser curado, está todo mundo precisando de um toque teu, e o Senhor está aqui sozinho, orando. Mostra essa contraposição da visão do ser humano que se torna extremamente ativista, do Senhor que procura ter com seus filhos comunhão. A gente acaba desenvolvendo muito mais preocupação com a execução de tarefas do que de fato com a comunhão. E Jesus quer mostrar que no reino de Deus, um dos princípios importantes é a comunhão com Ele. Nós precisamos orar. A oração, ela é um diálogo, a oração é conversa com Deus, a oração é comunhão com Deus. A oração, ela não precisa ser formal, de linguagem formal. O que a comunhão com Deus e a vida de oração precisa é de fato de intimidade, de proximidade, de busca, de dedicação. Mas essa é uma luta constante nossa, porque nós somos, como seres humanos, focados na ação, na realização, na atividade. Nós somos poucos contemplativos, ou seja, poucos de nós dedica de fato um tempo para se retirar, para refletir, para orar, para submeter o seu coração a Deus, ao Pai, para que Deus o trate. E Jesus aqui está mostrando que não tem como desenvolver o ministério, não tem como seguir e prosseguir com a vida de uma maneira equilibrada e saudável, se de fato nós não tivermos tempo de oração, tempo de dedicação, em comunhão com Deus. É um tempo de fortalecimento, vida de oração. Então nós vamos ver, a partir desses versos, Jesus entrando num debate muito grande com os fariseus, os saduceus, que eram grupos ideológicos religiosos da sua época. Mas ele consegue só permanecer firme no seu propósito, no propósito que o Pai lhe deu, porque ele está em comunhão com o Pai. Porque sem estarmos em comunhão com Deus, nós perdemos de vista o nosso real propósito. No meio da atividade, a gente começa a achar que nós somos o que nós produzimos, que nós somos o que fazemos, que nós somos a profissão que nós ocupamos, que nós somos quem a sociedade diz quem somos, e não quem de fato diz que nós somos. Mas para isso tem que ter comunhão, para isso tem que ter vida de oração. Então Jesus, ele estava mais interessado na qualidade da reação que as pessoas tinham diante dele, do que com a quantidade de pessoas que se juntavam. Anotei essa frase, porque ela é importante para esses primeiros versos que nós lemos. Quando Simão chega para Jesus e diz assim: todos te procuram, a multidão está ali te esperando, Jesus frustra Simão e frustra a multidão. Jesus fala: não, nós vamos para outros lugares, nós vamos seguir agora as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus retoma, no seu diálogo com Simão, a respeito do propósito dele referente ao seu ministério. Eu vim para pregar o reino de Deus, eu vim para falar do reino de Deus. Por mais que a multidão me espere, eu já falei aqui, eu preciso ir às regiões vizinhas. Mas isso vem depois do tempo da oração, a conscientização do propósito. E isso é tão profundo para a gente, porque Jesus é o próprio Deus encarnado, é o homem perfeito, e ele mostra o caminho da oração. Agora nós, diferente de Jesus, nós somos os homens e as mulheres imperfeitos, certo? Jesus é perfeito, nós somos imperfeitos. Jesus manteve o foco e o propósito do seu ministério toda a vida, mas nós perdemos o foco. Nós, em muitos momentos da nossa jornada, nos sentimos e nos encontramos perdidos. Nos encontrar perdido é uma expressão estranha, mas né, a gente acaba tendo muitas crises de identidade, crises vocacionais, crises de propósitos, crises familiares.
Nós vivenciamos crises. E a única forma de termos o nosso coração consolado, confortado e retomarmos o propósito que Deus tem para nós, é através de uma vida de comunhão com Deus, aonde de fato o nosso coração se realinhe com o Senhor e possamos prosseguir. Então Jesus, ele está preocupado com a reação que as pessoas vão ter àquilo que está sendo transmitido e não necessariamente com a quantidade de pessoas que estavam procurando. Não que o número não seja importante, lógico que é melhor 100 vidas transformadas do que 2 transformadas. Quanto mais vidas transformadas, impactadas, melhor. Mas quando a gente pensa que, dizendo que Jesus estava preocupado com a qualidade da reação, é que Jesus já está mostrando que o que ele procura são pessoas que tenham seus corações de fato transformados pela mensagem que ele está anunciando, e não tão somente em busca dos milagres que ele realiza. Jesus, ele se apresenta como Filho de Deus e não como um curandeiro. Ele realiza curas. Naquele tempo haviam homens que eram chamados de curandeiros, porque eles realizavam algumas curas. Mas Jesus não é um curandeiro como eles. Jesus é o próprio Deus encarnado. Então ele não está ali tão somente para realizar uma cura física, não só para satisfazer uma necessidade, um desejo, um anseio humano. Ele está ali para dar significado. Então as controvérsias que nós vamos ter a partir daqui estão todas dirigidas por esse propósito. É Jesus mostrando que no coração humano há algo muito mais profundo do que aquilo que nós mesmos temos consciência de que precisamos. Porque nós temos consciência de alguns desejos, algumas vontades, alguns anseios. Mas Jesus, por sua vez, sabe o que de fato precisamos, que está além tão somente daquilo que nós desejamos. Só para você entender, e a gente voltar, principalmente nas 2 últimas, na próxima semana, as 5 controvérsias que nós temos, elas giram em torno dos seguintes assuntos. No capítulo 2, depois que Jesus realiza a cura, do homem que estava sofrendo com lepra e manda com que ele retorne, se purifique, vá procurar o sacerdote e comunicar que ele foi restaurado e curado, ele tem esses discursos de controvérsia. Do capítulo 2, do versículo 1 ao 12, vai estar em foco a discussão sobre o poder de Jesus. Os religiosos daquele tempo vão questionar quem de fato é Jesus e como ele pode dizer algumas coisas como as quais ele disse. E a gente daqui a pouquinho vai ver isso. Os mestres da lei ficam extremamente incomodados com Jesus. Do versículo 13 ao 17, nós vamos ter uma atitude de Jesus em relação ao pecado. Para nós é muito tranquilo falar sobre Jesus como aquele que perdoa os pecados, como aquele que trata do pecado humano. Mas naquele tempo, um homem falar que ele ia perdoar os pecados foi algo absurdo para os religiosos. A terceira controvérsia vai ser que Jesus não pratica a ascese esperada. O que é a ascese? Em alguns domingos a gente falou um pouco sobre isso. A ascese faz parte do movimento ascético, de você se punir, você fazer algumas coisas que são sacrifícios pessoais. Então, suponhamos, houve um tempo na história, principalmente na igreja, na Idade Média, se você estudar a história você vai ver isso, em que as pessoas se sacrificavam, elas se batiam, elas amarravam algumas coisas que iam comprimindo parte do corpo para ela sentir dor, é tudo aquilo que você faz, que você faz um esforço pessoal, algo que pode provocar sofrimento. E aqui, essa ascese que é questionada é o jejum. Jesus é questionado pelos religiosos: olha, a gente jejua, os discípulos de João Batista jejuam, mas por que você e seus discípulos não jejuam? Que tipo de religiosos são vocês que vocês não fazem o mínimo necessário? Jesus está sendo confrontado e Jesus vai entrar numa controvérsia. Então, é uma delas que nós temos aqui. A quarta, Jesus polariza a lei do repouso no sábado. Jesus vai ser questionado e ele vai entrar num debate com os fariseus sobre o sábado. E por fim, do capítulo 3, versículo 1 ao 6,
Jesus vai expor os religiosos, ainda falando sobre a lei do sábado, mas ele vai colocar os religiosos numa saia justa, numa situação delicada, e a partir daí então os religiosos vão começar a tramar a morte de Jesus. Nós temos esses 5 discursos, um após o outro, que inicia com o poder de Jesus e termina com os fariseus e saduceus dizendo: a gente precisa matar esse homem não pode viver. E dentro disso tudo, Jesus vai tratar do coração humano. Jesus, ele nos mostra que o nosso foco precisa ser preciso. Do versículo 40 até o versículo 45, a gente tem a cura do leproso, como já falei, e nessa cura, Jesus faz o milagre, e ele dá um primeiro passo, ele realiza o milagre, e ele diz para aquele homem, do qual ele sente compaixão, por estar sofrendo, que ele cumpra a lei mosaica, que ele vá, se purifique, se apresente ao sacerdote, e que siga a sua vida. Inclusive não é para ele dizer nada para ninguém, mas aquele homem, quando ele sai dali, ele fala tudo, né? Você já fez isso? Vou falar um negócio para você aqui, mas você não conta para ninguém? Gente, esquece, não existe isso, viu? Sempre um conta para um, que conta para o outro, né? Não, é brincadeira, viu, gente? Isso é só no Minas Gerais, aqui não acontece, não. Aqui ninguém conta nada, né? Então, você vê nesse episódio Jesus realizando a cura, e logo em seguida, quando Jesus retorna a Cafarnaum, porque Jesus saiu de Cafarnaum, pregou em outros lugares, depois voltou. No capítulo 2, depois que ele volta a Cafarnaum, como a fama dele, o nome dele já estava bem conhecido no meio das pessoas, muitos foram à porta da casa em que ele ficava. Reuniu-se uma grande multidão. Precisaram ficar fechados, e tinha um grupo grande ouvindo Jesus falar dentro da própria casa. Ainda assim, como havia um homem que precisava de um toque, alguns tiveram uma ideia brilhante, e a gente vai ler o capítulo 2 para você lembrar dessa história, pelo menos alguns versos. Vamos lá? Continua com a Bíblia aberta aí, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra, Jesus falando com aquela multidão. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não sabendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O paralítico, ele é levado até Jesus através da dedicação desses 4 amigos que abrem um buraco no teto. Lógico que as casas daquele tempo eram bem diferentes das casas que temos hoje, né? As construções eram feitas de forma diferente, não havia um forro como nós temos hoje. Era possível ser feito, mas exigia esforço, exigia dedicação, exigia estratégia, exigia força de vontade, né? E eles fizeram isso, porque eles se preocupavam com aquele amigo que era paralítico e levaram até Jesus. Mas o propósito principal do texto não está em toda essa ação que é realizada, em todo esse esforço, em toda essa demanda pessoal dos meninos em levar o seu amigo para ser curado, mas na palavra de Jesus ali para aquele homem. Um homem deitado na maca, paralítico, Jesus vira para ele e a palavra de Jesus é: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados,
ele dá um passo além da cura anterior. A cura anterior, ele curou um leproso, ele falou para o leproso se purificar, depois da purificação ir até o sacerdote e seguir a vida. Ele cumpre a lei mosaica. Nesse texto, agora com uma multidão como espectadora, ele pega uma pessoa doente e, ao invés de dizer o que ele disse posteriormente, toma a tua maca, levanta e anda, ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí armou a confusão. Aí os mestres da lei ficaram indignados. Por quê? Porque eles mesmos vão colocar mais para frente, na concepção deles, isso era blasfêmia. Porque quem pode perdoar pecados? Só Deus. Eles tinham um rito de perdão de pecados no tabernáculo, no templo, tudo mais, só que a consciência é que quem perdoa pecados, de fato, é Deus. O único que pode perdoar pecado é aquele que é ofendido. Não tem como, nas relações humanas, por exemplo, nós não vamos perdoar um pecado que não foi cometido contra a gente, né? A pessoa não fez nada para você, você fala: estou perdoando. Perdoando o quê? Não. Não tem jeito, você tem que perdoar quando alguém te ofende, certo? Não, você me ofendeu, mas vamos seguir a vida, você está perdoado, né? Vida que segue. Então Jesus vira para um homem que está deitado numa maca, paralítico, ele vê pela primeira vez e fala: filho, os seus pecados estão perdoados. Imagina o nó que não deu na cabeça de todo mundo. Como assim perdoado? O homem quer andar, o homem não quer perdão, né? Jesus fala isso. Por que Jesus diz isso? Jesus está dando, tanto ao paralítico quanto àqueles que o ouvem, e a nós que lemos agora, uma lição de algo profundo da nossa vida. Por quê? Porque nós temos a tendência, a facilidade de achar que o problema que temos na nossa vida são as limitações que nós vamos adquirindo durante a nossa jornada. Nós achamos que a vida, ela se resume a superar obstáculos que nos impedem de prosseguir e alcançar os nossos desejos, nossos sonhos. No caso do texto, o que impediu o homem de fazer o que ele queria era ser paralítico. Então ele e seus amigos entendiam que se Jesus o curasse, ele pudesse voltar a andar, os seus problemas estavam resolvidos. E Jesus mostra que o problema daquele homem não é ser paralítico, mas o problema dele é ser pecador, como todos o são. A verdadeira doença que o ser humano carrega não é ser paralítico, não é ser manco, não é ter problema de vista, não é ter limitações físicas, não é ter asma, não é sofrer de algum problema emocional, seja ele ansiedade, angústia ou qualquer outro. O maior problema do ser humano é o pecado. Só que o ser humano vê todos os seus problemas resumidos às suas limitações. E ele vai até Jesus na busca de resolver a sua limitação. E Jesus vira para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí então, todos ficam profundamente indignados. É Jesus mostrando que a maior batalha que nós travamos e sempre travaremos não são as limitações que a vida vai nos trazer ou que nós mesmos teremos pela nossa incapacidade em alguns momentos, pelas nossas limitações, pelas barreiras ou traumas que foram criados e postos em nós durante a nossa criação. Esses são problemas, sim, são limitações de fato, mas o real problema nosso é o pecado. A nossa necessidade de cura é a de restauração completa, onde o perdão dos nossos pecados é oferecido através da pessoa de Jesus. É Jesus indo mais fundo, é Jesus indo além daquilo que aquele homem esperava. Porque a gente acaba tendo alguns propósitos, e é muito natural isso da gente. A gente quer a promoção na empresa, e aí a gente busca Deus, a gente ora: Deus, estou precisando tanto dessa promoção. Se eu tiver essa promoção, meu salário aumenta 25%, Senhor. Meus filhos estão crescendo. Senhor, na Judéia, naquele tempo, né, nas regiões dos povos vizinhos, não tinha escola cara como tem hoje, Senhor.
Ah, Senhor, o Senhor sabe que naquele tempo, Pai, era difícil, o povo morria mais cedo. Mas se o Senhor soubesse quanto que o povo está cobrando de plano de saúde, Senhor. Eu preciso dessa promoção. A gente pensa nos problemas imediatos. A gente acha que se formos promovidos, os nossos problemas vão estar resolvidos. Os nossos problemas vão acabar. Oh Deus, preciso que meus filhos passem na federal, Senhor. Tem que ser na federal. Porque só fazendo as contas aqui, o cálculo, só de aluguel, vai ser só pela graça, Senhor. A gente sempre pensa na questão imediata. Ou não pensamos? A gente sempre olha aquele problema que mais nos aflige naquele instante. A gente só deixa de pensar em algo que está nos incomodando para resolver, para tirar um obstáculo da frente, se surgir um problema pior, que se torne prioridade para a gente. Exemplo, você só esquece de alguns problemas se te der dor de dente. Você já teve dor de dente? Não existe outro problema. Você não suporta, você fala assim, meu Deus do céu. Né? A gente fica num desespero. E a gente quer o alívio daquela dor. Por quê? Porque nós somos imediatistas. Quando aquele paralítico é posto diante de Jesus, Jesus vai muito mais fundo, porque Jesus está dizendo assim, eu não vim com o propósito de resolver problemas imediatistas. Eu vim com o propósito de restaurar o ser humano por completo. Filho, perdoados estão os teus pecados. É Jesus indo além. É Jesus mostrando para aquele homem e para nós que os nossos problemas não podem ser resumidos às dificuldades ou às barreiras que a gente tem enfrentado. É Ele mostrando que o único Salvador é Ele. Jesus é o único Salvador. A gente ouviu muito isso, né? A gente ouve muito isso, né? Na fé cristã, isso é sempre expresso para a gente, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode restaurar o coração humano. Nós temos esse conceito, nós somos ensinados em relação a isso. Contudo, o que aconteceu com a gente? A gente, enquanto sociedade cristã, nós transformamos a fé cristã numa expressão de conhecimento lógico e dogmático. Nós somos, na linha filosófica, nós somos muito cartesianos. Ou seja, a gente entrou para a linha de Descartes que dizia assim, ó, eu penso, logo existo. Na sua ideia é o seguinte, aquilo que racionalmente eu consigo pensar, que eu consigo criar na minha mente, é de fato quem eu sou, independente da maneira que eu vivo. E a fé cristã, ela se tornou numa expressão tão somente de assim, não, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. Mas isso na teoria, porque na prática, o estilo de vida é totalmente diferente do Evangelho de Jesus. É uma fé baseada no discurso e não na vida. É uma fé firmada num conceito e não na pessoa de Jesus, no seu estilo de vida. Jesus é tudo para mim. É mesmo? Jesus é Senhor da minha vida, eu sigo o Evangelho de Jesus. Segue mesmo? Não, tudo que Jesus ensinou é verdade, é nisso que eu creio, é isso que eu vivo. É isso que você crê e vive mesmo? Ou isso é um conceito teórico formado? Jesus é Senhor, eu vou declarar, Jesus é Senhor, mas Ele é Senhor. Quando você está se relacionando com os membros da sua família, no papel de pai, de mãe, de filho, você se comporta como Jesus ensinou ou não? Quando você tem conflitos no seu ambiente profissional, quando você tem conflitos religiosos dentro da igreja, quando você tem conflitos com os vizinhos da onde você mora, você consegue colocar o Evangelho de Jesus em prática? Você consegue perdoar? Você consegue ter paciência? Você consegue caminhar a segunda milha? Você consegue dar a capa? Ou você vive na sociedade que você tem sede de poder? Está entendendo a diferença entre a teoria de quem Jesus é e a prática cristã de Jesus ser Senhor da nossa vida? Nós precisamos entender e vencer essa
racionalização da fé, não no sentido de que a fé é uma fé desvinculada da questão racional, porque ela não é. A nossa fé ela é muito coerente, muito firmada e baseada, mas nós temos que entender que essa questão da racionalização não pode ser compreendida como que se a minha vida com Deus está ligada àquilo que eu sei. Há uma questão catequética, ou seja, da transmissão de conhecimento, da transmissão de ideias. A minha vida com Deus e Deus como meu Senhor é vivência, é submissão, é transformação. Por isso que Jesus diz: olha, eu perdoo o pecado de vocês para que vocês possam conviver e viver junto ao Pai através de mim. O fato de pensarmos que a realização do nosso mais profundo desejo poderá nos curar, nos salvar, esse sim é o verdadeiro problema. Jesus estava ali nesse momento da cura e no seu diálogo, mexendo nessa ferida do coração humano. A nossa limitação em achar que a resolução de algo vai nos trazer cura ou satisfação. Olha, se isso acontecer, meus problemas acabaram. E eu vou falar uma coisa para você. Um problema que você possa estar enfrentando, ele pode acabar, mas pode ter certeza que vai surgir outro. Pode ter certeza. A fila anda. É isso aí. Você resolve um, surge outro. A vida, ela tem os seus problemas. Mas o que Jesus quer que nós entendamos é que a resolução desses problemas poderão vir. Alguns problemas serão solucionados, resolvidos rapidamente, outros demorarão mais, alguns infelizmente talvez não serão resolvidos. Mas o que Jesus quer mostrar é que a razão da nossa existência, o que nos traz cura e o que nos salva, é Ele. O que faz a gente voltar para casa, deitar a cabeça no travesseiro, mesmo com um monte de problema para resolver, é saber que as nossas vidas estão nas mãos dEle. Porque se eu for esperar todos os problemas se resolver para dormir em paz, lamento, mas você não vai ter uma noite de sono tranquilo. A não ser que você quer saber que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Né? Vocês já ouviram essa expressão? Né? A pessoa ser indiferente. Então Jesus ele está mostrando: olha, eu vou mais fundo. O problema desse paralítico não é estar ou ser paralítico. O problema desse homem é o pecado do coração humano. O problema nosso é o pecado do nosso coração. Jesus ele passa então a fazer alguns confrontos. E no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, que a gente já leu, ele mostra isso, que ele pode de fato sim perdoar pecados e os pecados que nós possamos ter cometido. Se Jesus não só curar o paralítico, mas também lhe perdoar os pecados, dará um passo decisivo e irreversível no caminho de sua morte. Anotei essa frase aqui também, para você entender o contexto que Marcos está mostrando para a gente. Quando Jesus diz isso, de maneira pública, os teus pecados estão perdoados, e é a primeira controvérsia que a gente tem aqui, ele já está dando o primeiro passo para a sua morte, ele já assinou a sentença de morte, porque ele se declarou ser quem é, o próprio Deus. Por isso que há toda essa indignação, há toda essa revolta. Por fim, o que esses versos de cura vai apresentar para nós em primeiro lugar? Que nós precisamos ser perdoados. Que a cura que todos nós ansiamos e precisamos é a que está revelada no perdão de Jesus para as nossas vidas. Essa é a cura que a gente precisa. Eu sei que muitos de nós também gostaríamos de nessa manhã por outras curas que precisamos na lista, né? Senhor, me ajuda com uma dor, me ajuda com um problema, me ajuda com uma situação difícil. E na nossa vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, todos esses momentos difíceis devem ser apresentados, postos, compartilhados. A gente deve chorar na presença de Deus, deve clamar para que Deus tenha compaixão, misericórdia. Isso faz parte da nossa comunhão. Mas o que nós não podemos perder de vista
é que a maior cura que a gente precisa é a do perdão dos nossos pecados. É de fato sermos acolhidos por Deus, ouvir a voz de Deus, que soa de maneira empática com a gente, em que Deus diz: olha, eu conheço as suas fragilidades, conheço as suas dificuldades, conheço os seus pecados, mas você é meu filho, você é minha filha. Filha, perdoados estão os teus pecados. Jesus, ele chega a dizer para aqueles homens, né, o que é mais fácil? É mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta, pega a tua maca e anda? O que é mais fácil? É difícil, porque a pergunta de Jesus não tem nem resposta. O que é mais fácil? Os dois são difíceis, até porque no diálogo de Jesus as duas coisas significam a mesma. É difícil dizer o que é mais fácil de ser feito, mas o fato é que Jesus realiza os dois. Ele perdoa o pecado e ele restaura a saúde física daquele paralítico, e o nome de Deus é glorificado. Mas Jesus, ele mostra que o maior anseio do coração humano é o anseio por Ele. E eu encerro dizendo que Deus sabe que o nosso maior anseio é por Ele, mesmo que nós não consigamos em alguns momentos da nossa vida discernir que é Ele. Às vezes nós podemos achar que o maior anseio que temos é pela resolução de um conflito, é pela restauração física de uma enfermidade, é pela concretização de um sonho, de um projeto. Por mais que nós pensemos que é isto que vai nos trazer satisfação, prazer ou alegria, a verdade é que lá no fundo o que nós precisamos é de Jesus. Porque os nossos projetos, eles podem se frustrar, muitos se frustram. A nossa saúde, ela vai ano após ano enfraquecendo. Não tem botox que dê conta, não tem renil. A vida vai passando, a vista vai dificultando cada vez mais, né? A gente vai perdendo a força. É a vida. Como é que resolve isso? Só na glória, irmão. Se você quiser resolver logo, fala: Deus me promove. Agora, se você tiver consciência, fala: não, Deus me usa aqui mesmo, né? Saiba que essas batalhas você vai enfrentar, mas que o maior anseio do coração do homem, o maior anseio do coração da mulher, é de fato ter Jesus como seu Senhor, para viver em paz. Amém?